Olá, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Memórias dos Aposentados, que hoje tem como convidado o Dr. José Geraldo Brito Filomeno. Dr. Filomeno, muito obrigada por estar aqui na TV APMP no Memórias dos Aposentados. Obrigada, Dr. Filomeno. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista falando um pouco sobre a carreira do senhor, não é? Então, eu gostaria de saber quais lembranças o senhor guarda. Lá se vão 42 anos, né? Desde 1972, quando eu ingressei no Ministério Público de São Paulo, depois de um concurso duro, como tem de ser, e tem sido, né? Nós éramos mais ou menos, na época, 3.500 candidatos. No final fomos aprovados 43. Qual era o número do concurso? Eram, se não me engano, eram 50 vagas naquele ano, né? Então, 43 de nós entramos, depois 3 ou 4 colegas acabaram fazendo concurso para magistratura, né? E eu acho que da minha turma só estão 2 colegas na ativa, né? O Fernando José Marques, que é o ouvidor do Ministério Público atualmente, e, se não me engano, o Dr. Gilberto de Ângeles. Acho que são os únicos 2 da minha turma que ainda estão na ativa. O interessante nessa fase é que antes de entrar no Ministério Público, na verdade eu queria ir para a magistratura. Mas na verdade eu não tinha nem idade e nem experiência para fazer concurso para a magistratura, porque eu me formei com 22 para 23 anos e não tinha tido experiência nenhuma de advocacia, nem de estagiário. Para você ter uma ideia, eu dava aula de inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, durante o meu curso de Direito. E quando eu me formei, meu pai falou, bom, de direito você não entende nada. Então vem aqui para o interior, eu sou de Mojimirim, vem aqui no meu escritório para você aprender alguma coisa na prática. Não tinha advogado na família? Meu pai era advogado, meu pai era advogado, e ele me disse o seguinte, já que você não tem nenhuma experiência, e já que você quer fazer concurso público, eu acho que você não deveria fazer para juiz, deveria fazer para o Ministério Público. Em todo caso, você fica aí no escritório, quando você se sentir preparado para fazer concurso, você faz. Tá? Aí eu aprendi muito com ele, desde uma simples notificação, via de cartório de títulos e documentos, até depois ações mais complicadas e tal. E eu era muito nomeado para defender réus pobres no âmbito criminal, pelo juiz, porque naquela época não tinha esse convênio da Secretaria da Justiça com a Defensoria Pública, né? E com a OAB. Então o juiz tinha lá uma lista e os mais novos eram os que eram nomeados para exercerem advocacia dativa, quer dizer, de graça para os réus pobres. E foi uma escola, aprendi muito, até júri eu cheguei a fazer como advogado dativo, né? E depois é que o nosso colega que mora até hoje lá, aposentado, Celso Ribeiro da Silva, ficou muito impressionado com o júri que eu fiz, porque eu acabei conseguindo a absolvição de um réu que tinha matado a mulher com 17 facadas. E eu consegui vencer a tese, fazer vencer a tese de legítima defesa da honra, o que é um absurdo, né? Mas, de qualquer maneira, eu consegui absolver o réu pobre, né, no caso. Coloquei os filhinhos dele tutela da avó, né? E arrumei auxílio reclusão para ele, quer dizer, dei assistência total. E aí já na sala secreta, quando houve lá o veredito, que o réu tinha sido absolvido por 6-1, até eu sei quem é que votou contra a absolvição, foi o meu ex-professor de matemática, que era um alemão duro na queda, né? E aí o Celso, promotor, bravo, você está ficando louco, Filomeno, né? Imagine absolver um sujeito desse que matou a mulher, não sei o quê. Eu vou recorrer. Na mesma hora ele sentou-se à máquina de escrever e já bateu lá a petição de interposição de apelação, né? E aí, baixinho no meu ouvido, falou, me procura em casa que a gente precisa conversar. Aí à noite eu fui na casa dele. Você é um perigo como advogado, você tem que ser promotor. Não, você vai ser promotor. E naquela época não tinha cursinho preparatório, né? Cada um se virava para estudar sozinho.
Mas ele me chamou lá na casa dele e me deu uma orientação. Falou, olha, você vai estudar, antes de sair nos pontos, você vai estudar direito civil, família e sucessões, tudo que você puder, vai estudar todo o processo civil que você puder, todo o processo penal. O resto você espera sair os pontos, porque na época, a doutora Cirdêmia se lembra, eram 8 matérias, né, na época, e a gente ficava esperando o que iam pedir, não é, das outras matérias, direito administrativo, constitucional, direito trabalhista até na época e tal. E assim eu era solteiro, morava na casa dos meus pais, trabalhava com meu pai, e aí dava aula também, de inglês, não de direito, evidentemente ainda, não é? Aí eu fui estudando e tal, fim de semana, à noite, e acabei entrando então em 72. Não é? E aí comecei a carreira. A carreira, eu fui interessante, outro ponto também, é que na época não se dava importância, não é que não se dava importância, não se levava em conta a classificação no concurso. Então dependia dos bons humores e da influência de um ou outro padrinho de candidato, junto ao governador, não é? E principalmente junto ao secretário da Justiça, porque quem levava a lista para a nomeação como substitutos era o secretário da Justiça, não era o procurador-geral como é hoje. Não é? E não tinha ordem de classificação, mas isso não era levado em consideração. E como eu fui classificado em 4º lugar no concurso, eu perguntei para o Celso, falei, Celso, o que eu faço? Vai lá procurar o secretário da Justiça. Não é? Aí, 7 horas da manhã, eu dormi na casa da minha tia, aqui em São Paulo, vim à noite lá de Mugimirim. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava lá na porta da Secretaria da Justiça, que nem estava aberta ainda. Aí eu estava lá, chegou o secretário. Ô moço, o que você está fazendo aí? Não, o senhor é o secretário da Justiça? Pois não, sou. Olha, meu nome é José Geraldo Filomeno, sou de Mugimirim. Vamos entrar. Qual é o problema? Aí eu passei parabéns, passou no concurso do Ministério Público. E aí, onde é que você quer ir? Na época, como a minha então futura esposa trabalhava e morava aqui em São Paulo, falei, bom, eu ficar numa das comarcas, das circunscrições perto da capital, porque ela continuaria trabalhando, ela trabalhava numa empresa multinacional, e eu também ficaria perto de São Paulo, né? E ele falou, olha, perto de São Paulo não tem mais nada. São Bernardo, São André, São Caetano, não tem mais. De onde o senhor é? Mugimirim. Mugimirim está vago, lá é sede de circunscrição. Eu falei, não, mas Mugimirim não dá porque eu advoguei lá há pouco tempo, até pouco, né? E eu não me sentiria eticamente bem lá. Então vai para Campinas, que é perto. Aí eu fui para Campinas. Fiquei 3 anos como substituto em Campinas, nunca saí da sede. Quando eu falo isso para colega, mas como? Você nunca saiu? Você nunca trabalhou fora da circunscrição? Nunca saí da sede. Então, mas foi a segunda escola. A primeira escola, para mim, foi o escritório do meu pai, que advogava mais no cível, mas eu também tive muita participação no crime também, na parte criminal. E Campinas foi uma escola, que eu fiquei 1 ano assistindo, né, os promotores criminais e 2 anos na Curadoria Geral. Era uma Curadoria Geral para 3 varas cíveis. Só depois é que foi instalada a segunda Curadoria Geral, que era a parte cível. Né? Depois de Campinas, poderia também contar uma série de histórias que aconteceram enquanto eu fui promotor em Campinas. Campinas como primeira entrância? Não. Campinas, na época, eu fui substituto, eu não era titular. Desculpa, foi fartura. Né? Fartura. Depois de 3 anos lá em Campinas é que eu fui promovido para fartura como titular. Hoje é diferente a nomenclatura das comarcas, né? Antigamente era substituto, primeira entrância, segunda, terceira, especial e procuradoria de justiça. Hoje, se não me engano, é inicial, né? Intermediária, final e procurador. Né? Mas praticamente a mesma coisa, diminuiu acho que uma etapa só. Algumas comarcas que antigamente seriam de terceira entrância passaram a ser de entrância final hoje. Mas então eu comecei como substituto em Campinas, depois em fartura é que eu fui titular. Né? Depois de fartura lá eu fiquei 2 anos, depois de lá eu fui para Franco da Rocha, que como o próprio nome diz, era uma pedreira, uma comarca dificílima. Não é?
Bem que eu fiquei pouco tempo lá em Franco da Rocha. E ainda na primeira entrância? Não, lá já era a segunda entrância. Tá. Né? Então, a primeira entrância foi Arthur, a segunda Franco da Rocha, onde eu fiquei pouco tempo, na verdade. Né? Logo depois de Franco da Rocha, eu fui promovido à terceira entrância, que é São Caetano do Sul, né? Onde eu fiquei lá 2 anos. Depois de São Caetano, eu fui promovido para a segunda promotoria, na época distrital, de Itaquera, que também é uma promotoria muito difícil. Né? E depois eu fui para o Ipiranga, promotoria distrital do Ipiranga, onde eu fiquei 5 anos. Mas aí é que a minha vida profissional, nesse ínterim eu fiz mestrado aqui na Faculdade de Direito do Arco São Francisco, não é? De 79 a 81, comecei a dar aula na Faculdade de Direito e a vida estava mais ou menos, vamos dizer, tranquila do ponto de vista profissional, previsível. Até que numa quarta-feira à tarde, mais ou menos por volta de 3 horas, eu recebo um chamado urgente do então Procurador-Geral, que era o Dr. Paulo Salvador Frontini. E na época o promotor tinha uma sala, não tinha nem telefone na sala. O telefone era no gabinete do juiz, então o juiz foi me chamar na minha sala, eu tinha terminado as audiências do dia, estava lá despachando, batendo denúncia, arquivamento, enfim. Terminando os processos do dia, sempre tendo que levar alguma coisa para casa, evidente, né? Mas aí, 4 horas da tarde, o juiz chega, Filomeno, o procurador-geral quer falar com você com urgência. O que você aprontou? Brincou comigo. O que você aprontou? Nada, né? O que foi? Não, vai lá falar com ele e tal. Filomeno, o que você está fazendo aí? Terminei as audiências, estou preparando aqui, terminando as coisas para ir embora e tal. Dá pelas 6 horas, vou embora. Não. Você se encontre com Edson Milaré, que é um outro colega nosso aposentado da área do meio ambiente, na porta do fórum aqui, João Mendes, que vocês vão a uma reunião do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Doutor, mas o que é Conselho Estadual? Eu também não sei direito o que é, mas você vai lá para descobrir. Mas por que eu? Por que você? E o Edson? Não, o Edson é porque ele já está na área do meio ambiente e a lei orgânica nossa de 82 fala que o MP tem que trabalhar na área do consumidor, na área do meio ambiente, patrimônio artístico, histórico, turístico e etc., na área do centro de trabalho, e você vai ver o que a gente pode fazer nessa área do consumidor. Mas eu não tenho nenhuma experiência, a única coisa... Não interessa. Você vai se virar. Aí peguei um táxi, porque na época eu ia trabalhar de ônibus, que é um carro só. Peguei um táxi, vim até o Fórum João Mendes, o Edson já estava me esperando lá na porta. Ô, Filomeno, tá. Pegamos o táxi, fomos até o Palácio do Governo, lá no Morumbi, Palácio dos Bandeirantes. Estava todo aquele alvoroço, né? Imprensa em peso, todos os canais de televisão, rádio, jornais, tal. O governador era o Montoro, né? Presidindo a reunião. Todos os secretários de Estado estavam lá presentes, né? E eu e o Edson entramos lá calados e saímos mudos, né? Porque diante de toda aquela parafernália, eu ia anotando lá o que ia sendo dito, que precisa haver maior dinamismo na área do consumidor, porque a polícia tem que atuar, o Ministério tem que atuar e tal. Eu anotando e tal. Aí o Edson falou, bom, tchau, o problema é seu, eu já estou na área do meio ambiente, e agora o problema é seu. Bom, aí falei, vamos fazer um relatório para o Procurador-Geral. Aí eu fui ver na minha gaveta, lá no escritorinho do meu apartamento, não tinha nem papel timbrado. Aí tive que ligar para um colega para ir na casa dele para buscar papel timbrado do Ministério Público para fazer um relatório. Essa certidão de nascimento, esse relatório que eu fiz, pode ser considerado como uma certidão de nascimento das promotorias do consumidor do Estado de São Paulo. Não é? Esse relatório foi feito no dia 10 de maio de 1983, portanto, quase há 31 anos atrás. Né? E nesse relatório, eu singelamente disse que o MP, na época, não tinha, nem se sonhava ainda um Código de Defesa do Consumidor, que havia várias leis esparsas que deviam ser
usadas aqui e ali, quando cabíveis, né? E eu fiz o relatório dizendo o seguinte, olha, o que o promotor pode fazer na área do consumidor é tentar solucionar conflitos entre fornecedores e consumidores no PROCON, né, que já atuava na área já há alguns anos, tentar solucionar aquilo que o PROCON não conseguira solucionar. E, em segundo lugar, requisitar a instauração de inquéritos policiais em razão da ocorrência de crimes contra a economia popular, saúde pública, fraude no comércio, estelionato, de que teriam sido vítimas os consumidores, né? Era isso, basicamente, que o promotor poderia fazer. Apresentei um relatório, ele deu uma olhada assim e falou, a partir de segunda-feira você vai estar trabalhando no PROCON de São Paulo. Sem prejuízo da promotoria do Ipiranga. Bom, aí começou a minha sina na área do consumidor. Com o relatório, a pastinha na mão, algumas ideias na cabeça, legislação esparsa, e lá fui eu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência de ter praticamente inaugurado a promotoria do consumidor. Então, como eu estava dizendo, né, em 83, sem prejuízo de trabalhar na minha promotoria, lá no Ipiranga, eu fui designado pelo Dr. Frontini para trabalhar no PROCON de São Paulo, dentro do PROCON. Então, na verdade, a Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo nasceu dentro do PROCON de São Paulo. E, na verdade, eu não fui cedido ao PROCON. Eu fui designado para trabalhar com o promotor do consumidor. Bem que, como eu disse na época, era uma promotoria incipiente, até porque não tinha uma legislação específica, né? E nós, então, depois os que me foram também ajudando lá, com o passar do tempo, e até que sobreveio o Código do Consumidor. Aí sim você passou a ter uma lei específica para lidar com a questão do consumidor. Mas então, em 83, eu ia de manhã ao PROCON. Aliás, um fato curioso, o PROCON, na época, ele funcionava num casarão lá na Avenida Angélica. Até um dia desse eu passei lá e falei, puxa vida, aqui era o PROCON de São Paulo. Hoje é um prédio de 30 andares de escritórios. Na época era um casarão antigo, né? Os funcionários do PROCON já estavam trabalhando nessa área desde 1976, portanto ele já é o primeiro PROCON do Brasil, de São Paulo. Aliás, São Paulo como pioneiro nessas questões, né? E eu cheguei lá com a minha malinha de promotor, me designaram uma salinha lá, uma funcionária do PROCON para me ajudar. E aí falou, bom, então vocês continuem mandem para mim as reclamações que o PROCON tentou, mas não conseguiu resolver. Aí eu mandava mais uma notificação, né? Notificação que a gente já usava na promotoria, porque o promotor no interior ele atende muito público, né? Não sei, mas antigamente, não sei hoje como é que está, mas no interior principalmente, eu tive promotorias, principalmente em Franco da Rocha, por exemplo, fazia umas filas imensas para eu atender. E com os problemas mais diversificados possíveis. Quais eram os problemas daquela trabalhistas, época? Problema de acidente de trabalho, problema de marido que abandonou a mulher e os filhos, problema de briga de marido e mulher, problema de pessoas pobres que tinham que requerer a curatela para receber benefício previdenciário. Quer dizer, o drama humano, todos os dramas humanos estavam sujeitos à nossa apreciação. E havia coisas que nós podíamos fazer, outras coisas que não. Por exemplo, o marido que abandonava a esposa com os filhos menores, né? Nós podíamos entrar com ação de alimentos em favor dos menores, mas não em favor da mãe, né? Então nós tínhamos que caminhar para a Procuradoria de Assistência Judiciária. Acidente de trabalho, a gente podia mover a ação acidentária. Na época, onde não havia Justiça do Trabalho, era o promotor que entrava com a reclamação trabalhista em favor do trabalhador, despedido, sem justa causa, etc. O que eu fiz no PROCON? Eu adaptei esse atendimento ao público na área do consumidor, né? Então, por exemplo, o sujeito encomendava móveis, pagava 2, 3 prestações, combinava o prazo de entrega, mas o sujeito não recebia os móveis. Eu, o PROCON notificava para o comerciante lá, ele não ia. Então, mandava para mim. Eu mandava notificação do bloquinho do Ministério Público, aí o sujeito pensava 2 vezes, puxa, agora não é o PROCON que está mandando vir aqui, ir lá,
é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então havia um respeito muito grande. Então a maioria dessas questões eu conseguia resolver. Quer dizer, aqui era, vamos dizer assim, eu era uma espécie de segunda instância do PROCON, que o PROCON não conseguia resolver, mas sempre no âmbito individual, né? Quer dizer, o problema do José que comprou um produto com defeito e não ficou satisfeito e não teve o produto trocado, ou o sujeito que comprou e não recebeu, ou do imóvel que também não foi entregue no prazo adequado, enfim, todas as questões que envolvem o consumidor em matéria de produtos, em matéria de serviços, etc. No Código do Consumidor, o senhor também teve uma participação, Sim, né? mas o código foi só dali a praticamente 7, 8 anos, né? E na área penal, eu tinha um bom relacionamento com o DECOM, que é a Polícia do Consumidor. Então, sempre que havia fraude no comércio, tinha entrega de produto falsificado, deteriorado, etc., eu tinha um ótimo contato com os delegados de polícia do DECOM e eu então encaminhava a questão para que os infratores fossem processados criminalmente. Quer dizer, para que os delegados abrissem o inquérito e depois o promotor criminal se incumbisse do caso. Isso foi mais ou menos até 85, quando sobreveio a Lei da Ação Civil Pública, porque eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, eu me via de mãos amarradas quando, por exemplo, saiu uma notícia de que 2 medicamentos, 2 remédios, estavam fazendo mais mal do que bem. Um para artrite e outro para reumatismo. Então as pessoas que tomavam esses medicamentos poderiam até ter problema mais sério de efeito colateral. E isso saiu nos jornais, tá? E o PROCON não sabia o que fazer, né? E me conversou comigo e falou: doutor Fernando, dá para o senhor fazer alguma coisa? Eu não tenho um remédio processual. O que eu poderia fazer, como eu fiz, é mandar um telex, lembra do telex na época? Do CAEX, tinha um telex no CAEX, e eu mandava então, por exemplo, um telex para o ministro da Saúde, e ele, felizmente nesse caso, ele atendeu. Opa, vamos ver o que está acontecendo com esses remédios, estão fazendo mais mal do que bem. Uma outra ocasião, teve uma partida grande de carne importada do Uruguai e no caminho queimou o termostato do container frigorífico. E a carne estragou e ficou lá no Porto de Santos. Então não queriam desembaraçar. Então os fiscais do estado não podiam entrar no porto, porque lá é federal, só os fiscais federais que poderiam. E eu então mandei um telex também para o ministro da Agricultura. E aí consegui que o promotor do consumidor de Santos entrasse lá com o fiscal estadual e visse aquela carne que estava estragada, foi incinerada, né? E a que estava boa pôde seguir viagem. Agora, em 85, com a Lei da Ação Civil Pública, é que nos deu mais força, não só o Ministério Público, as associações de defesa do consumidor, a União, estados, municípios, que é a Lei 7.347, que deu o poder para entrar com ação coletiva, isto é, não só para proteger o José, João, Maria, mas para proteger toda a comunidade. Então, vou te dar um exemplo. A primeira ação civil pública que eu movi foi para proibir a venda de um leite em pó que foi importado da Europa em 1986, que estava contaminada por radioatividade pelo acidente de Chernobyl, né? Foi uma coisa inédita, foi uma coisa assim inesperada, porque, bom, quem vai fazer alguma coisa, quem não vai? E outra, eu até tive que entrar na Justiça Federal, embora eu fosse promotor estadual, mas por quê? Porque o Ministério Público Federal não estava preparado para isso, e o MP estadual já estava preparado para isso, né? Aí, em conjunto com uma procuradora da República, que é uma promotora federal, nós entramos com ação e proibimos a venda do leite contaminado por radioatividade. Então, na verdade, isso é interesse difuso, que é a saúde do consumidor de modo geral, que poderia ser afetada pelo consumo desse leite contaminado. Só para ficar num exemplo de interesse difuso. Mas pode ter. Mas o Código do Consumidor, depois de 5 anos depois, não só protegeu o interesse difuso, que fica assim meio que no ar, sabendo bem a quem pertence, quer dizer, pertence a todos, mas não tem ainda vamos dizer, um universo muito definido de a quem ele, vamos dizer, beneficia. Veio o Código do Consumidor em 1990, tá? E aí nós tivemos a proteção maior para interesse difuso, coletivo, propriamente dito, interesses individuais homogêneos de origem comum, isto é,
interesses individuais, mas que podem ser tratados de forma coletiva. Tá? Bom, a minha participação na elaboração do Código do Consumidor foi bastante intensa. Eu fui o vice-presidente da comissão que elaborou o Código do Consumidor, o anteprojeto, que essa comissão começou a trabalhar em julho de 88 e já em novembro de 88 a comissão apresentou ao ministro da Justiça o anteprojeto pronto do Código do Consumidor. Não é? Mas por que foi tão rápido assim, você poderia perguntar? Bom, foi rápido pelo seguinte, nós não tentamos de reinventar a roda. A roda já estava inventada, quer dizer, vários países já tinham códigos do consumidor. Então o que nós fizemos? Nós pegamos códigos ou leis de consumidores de 14 países diferentes, uma lei tipo elaborada pela ONU, pela IOCO, depois pela ONU, e nós então acabamos fazendo esse Código do Consumidor, claro que adaptando as leis que nós achamos mais importantes, Portugal, Espanha, Quebec no Canadá, algumas leis dos Estados Unidos, que lá tem 50 estados, cada um tem uma autonomia muito grande, etc. Né? E nós acabamos então fazendo o nosso código, que, para orgulho dos brasileiros, é considerado ainda hoje o mais moderno do mundo. Né? E é claro que hoje o Código do Consumidor é um divisor de águas, né? Que antes do Código do Consumidor era uma coisa, depois do Código foi uma coisa totalmente diferente. Né? E eu acho até o seguinte, né? Eu fui Procurador-Geral de Justiça de 2000 a 2002, mas eu acho até muito mais importante do que eu fiz nos 15 anos que eu fui promotor e coordenador da área do consumidor, do que o que eu fiz durante os 2 anos como promotor-geral. Não estou dizendo em termos de importância para a instituição, mas estou dizendo importância para essa área e para os promotores, o Ministério Público, para a sociedade de modo geral. Muito bem, agora então, já que o senhor tocou no assunto, eu gostaria que a gente caminhasse a entrevista para a promoção então do senhor para a Procuradoria-Geral. Bom, então, eu acho que exatamente por ter sido tanto tempo, ter estado tanto tempo na área do consumidor, é que a gente acabou sendo muito conhecido pela classe. Né? Nunca pensei em ser procurador-geral, né? Mas no momento histórico, no 99 e 2000, acharam... Era o procurador já nessa época? Na época era o Dr. Luiz Antônio Marrei. Tá. Eu era o chefe de gabinete do Dr. Marrei, em 99, né? Mas foi interessante porque em 93 a nossa chapa, majoritariamente, preencheu o Conselho Superior do Ministério Público, né? E a então chamada chapa de oposição. Né? E nós então atuamos de 94 a 95, depois de 96 o Dr. Marrei assumiu a Procuradoria-Geral, mas eu ainda continuei na área do consumidor por mais 2 anos, só depois, em final de 98, é que eu fui designado como chefe de gabinete do Procurador-Geral, e depois entenderam por bem que eu seria o candidato, não é, do grupo para ser, então, candidato a Procurador-Geral. Acabei me candidatando, fui o mais votado e acabei sendo nomeado e exerci o cargo por 2 anos como Procurador-Geral. Mas eu gostaria também de voltar um pouquinho para trás e de dizer o seguinte, uma das minhas funções, também acho relevantes, foi de coordenador-geral de grupo de estudos. Em 1980, eu fui eleito coordenador-geral de grupo de estudos. Lá. Como você sabe, na época eram 11 grupos de estudos. E na minha gestão foi instalado o 12º grupo. E esse grupo, que é lá da região onde eu fui promotor, em Fartura, lá em Ourinhos, a sede era em Ourinhos, na época, né? Aquela época da minha gestão como coordenador-geral foi de vital importância para a instituição no sentido da conquista de instrumentos. Por que eu digo isso? Eu tive
a felicidade de convidar dois grandes colegas, o Edson Milaré, na área do meio ambiente, e o doutor Fernando Lopes, José Fernando da Silva Lopes, promotor lá na região de Bauru. E o doutor José Fernando da Silva Lopes, ele fez uma brilhante exposição em 1980, na inauguração do grupo de estudos de Ourinhos, que até foi noticiado pela Rede Globo na época, né, da região ali. Ele fez uma palestra sobre o inquérito civil, que foi uma conquista assim, monumental para o Ministério Público. Né? E uns meses antes eu tinha convidado o Dr. Edson para dar uma palestra no grupo de estudos de Jundiaí para falar sobre ação civil pública. Veja, isso em 1980. E essas duas questões viraram realidade em 1985, com a Lei da Ação Civil Pública. Então, qual a importância de tudo isso? A importância é o pioneirismo nosso, do Ministério Público. Porque os grupos de estudos sempre foram, por assim dizer, um celeiro, uma usina de novas ideias para o Ministério Público. Eu pensei essas duas questões, que eu achei relevantes, o inquérito civil e a ação civil pública, mas poderia elencar outras, como, por exemplo, transporte de boia-frias, que antigamente morria gente que ia trabalhar na roça, o caminhão virava. Nós, por intermédio de um trabalho de grupo de estudos, nós elaboramos uma tese para que o transporte de boia-fria fosse feito em ônibus e caminhões fechados. Foi uma conquista, hoje é lei, graças ao trabalho do Ministério Público. No outro grupo de estudos também nós defendemos a ideia da prisão-albergue, que hoje é o chamado regime semiaberto. Né? Então, veja, os grupos de estudos tiveram uma fundamental importância e eu tenho orgulho de ter sido um dos coordenadores gerais dos grupos de estudos. Né? Mas a minha maior participação, creio eu, na instituição foi exatamente nessa área do consumidor. Né? Que outra coisa interessante também é que eu trabalhava sozinho no PROCON, de 83 a 84, um ano e meio sozinho. Depois foram para lá outros colegas, como o Dr. Benjamin, né? Como o Dr. Daniel Fink, a doutora Evelise Teixeira, depois a doutora Fátima Vaqueiro, depois o doutor Zanelato, o doutor Luiz Daniel, a doutora Parisina, enfim, depois então foram criados cargos efetivos de promotor de justiça do consumidor, que até então não havia. O primeiro cargo foi criado efetivamente em 89, né? Depois foram criados mais dois, hoje, se não me engano, são 5 ou 6 cargos na capital. Mas também o que foi muito importante também na minha gestão, como coordenador geral das promotorias do consumidor, foi a instituição da antiga coordenação das promotorias do consumidor, depois chamado de Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Consumidor. Né? Esse centro operacional, ele surgiu, vamos criar um centro de apoio, não. Ele surgiu a partir do momento em que eu levei ao Procurador-Geral, ao Dr. Frontini, a problemática. Falou, Frontini, o seguinte, eu estou lá no PROCON, mas eu já recebi várias ligações telefônicas de promotores do interior que estão sendo procurados pela população e pelas prefeituras e PROCONs municipais para darem um apoio. E eles querem orientação. Então está na hora de ser criada a coordenação das promotorias. Então foram criadas as coordenações, promotoria do consumidor, do meio ambiente e outras especializações. Então, em cada promotoria do interior, onde havia, e ainda hoje é assim, onde há mais de um promotor, um deles é designado para atuar na área do consumidor. E a mim, então, cabia orientar esses promotores, né? Já aí eu era procurador de justiça, a essa altura, e eu, então, preparava, né? Por exemplo, eu chamo de kit. Então, o promotor, eu estou aqui no interior com problema de bingo. Tá bom. Então, eu preparava tudo que tinha sobre... Na época não era bingo, era videogame. Não esses videogames que a meninada joga hoje, mas aquele vídeo poker, não é videogame, vídeo poker, né? E que era uma arapuca, na verdade, né? Que a máquina era viciada para o sujeito sempre perder.
Então foram instaurados vários inquéritos, eu também fazia um trabalho juntamente com um colega da parte criminal, o doutor Escarance, ele atuava mais ele era o coordenador de promotorias criminais, eu era do consumidor, a gente, por assim dizer, trocava figurinhas, né? E fizemos então um pacote, um kit, olha, está aqui, tudo que você precisa, né? A denúncia criminal, a ação civil pública, a petição inicial, então todas as questões que demandavam uma atitude assim mais global, a gente preparava os chamados kits. Hoje isso é feito pela internet, mas na época a gente ainda não tinha internet, então era papel mesmo. Então o promotor quer dizer, um pacotaço, né, de papel, um envelope grandão. Bom, o que é isso? Não, é o kit X, que o Filomeno mandou, então que o Ed mandou, que o outro coordenador tinha mandado, né? Então era assim que a gente trabalhava. Depois é evidente que tudo evolui e até eu me lembro, eu saí do Centro de Apoio do Consumidor em 98, final de 98, mas ali já estava sendo implementada, não é, a digitalização dos documentos. Antigamente era tudo na base da fichinha de papel, então todo o inquérito civil que era instaurado e o promotor comunicava a mim, do interior, por exemplo, ou da capital, eu abri uma fichinha e ia acompanhando os inquéritos civis, não é? Agora, a importância do inquérito civil. O importante do inquérito civil é fundamental para o promotor até saber se é caso ou não de instaurar um inquérito, de promover ação civil pública. Porque ele vai recolhendo elementos, vai ouvindo pessoas, vai requisitando informações e ele pode chegar a uma de duas conclusões. Ou ele move a ação civil pública ou então ele arquiva o inquérito civil. O senhor encerrou a carreira em 2002, né, no Ministério Público. Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor fizesse só essa finalização para a gente... Como é que foi essa aposentadoria, essa proximidade? Bom, em 2002 eu terminou meu mandato, em março, né? Eu não quis me candidatar, embora tivesse sido convidado e até me pediram muito para que eu me candidatasse novamente. Eu não quis, até porque, por questões de ordem pessoal, eu preferi me aposentar logo em seguida, né? Então, vencido o meu mandato, até eu achei interessante porque eu fui com a lista, eu era o procurador-geral, fui com a lista dos 3 candidatos, o primeiro deles era o Dr. Marrei, novamente, que, né, ele acabou aceitando. Como eu não quis me candidatar, ele acabou sendo novamente candidato, com outros 2 colegas na lista, e eu fui levar ao governador a lista tríplice. Aí o governador, que é o Alckmin, na época era o Alckmin também, ele olhou, falou, mas o senhor não está na lista? Não, o senhor não quero, tal, vou me aposentar e tal. E até na volta eu fui acompanhado na época do Dr. Newton Alves de Oliveira, que era o meu substituto, era o mais antigo membro do Conselho Superior. Aí eu até brinquei com ele, olha, o Newton, meia-noite o cara oficial vira abóbora, né? Então você é que é o novo procurador-geral em exercício, interino. Mas você não vai... Não, eu vou me aposentar. E que hora que você vai estar na procuradoria? Lá pelas 9 horas. Então eu vou apresentar meu pedido de aposentadoria. Não, pensa bem. Não, realmente foi uma decisão difícil, né? Porque depois de 30 anos na instituição, né, não é fácil você, de uma hora para outra, se aposentar, mas eu achei que foi uma decisão acertada. Acho que eu contribuí aí com 30 anos, dos 25 aos meus 55 anos, eu me mantive na instituição e hoje eu advogo na área do consumidor, mais como consultor do que na área litigiosa, mas evidente não perdi os meus brios e a minha ética como ex-promotor do consumidor, né? Gostaria que o senhor fizesse uma consideração final. Bom, a minha consideração final, eu diria o seguinte: se houver reencarnação, eu gostaria de voltar a este mundo e ser promotor de justiça novamente. Muito obrigada, doutor Filomeno. Obrigada por prazer é meu. Doutor Filomeno, como o senhor sabe, eu estava aqui desde o início da entrevista, né? Eu vi que vocês estavam ali. E é uma honra para nós recebê-lo aqui.
porque eu entrei em 82 e conheço o senhor desde então, assim como o modelo de promotor, procurador e tudo que tinha de consumidor. Eu trabalhei pouco com consumidor, mas tudo que tinha, o senhor era o Papa. Nós íamos consultá-lo. Depois, tive a honra de participar de uma banca de concurso, tendo o senhor como presidente, no concurso número 82, e convivemos bastante, não é, doutor Filomeno? Exatamente, porque nós claro. éramos... Eu estava recordando uma ocasião que nós, 1991, né, que nós, seu filho acho que estava até fazendo concurso com o MP para a magistratura, e nós estávamos examinando os candidatos de um concurso em 1991, numa sala lá da Academia de Polícia, né, que era uma das tarefas nossas, não é ainda, de promotores e procuradores acompanharem como fiscais, né, na sala de aula. Lá se vão 20 bons anos, né? E naquele tempo, como éramos poucos, nos encontrávamos mais, né? Sim, exatamente. Nós íamos lá no 15º andar e víamos os o colegas. ambiente era menor. Hoje o Ministério cresceu muito. Pois né? E houve épocas até que a gente tem que vir para São Paulo, do interior, para buscar impresso para trabalhar. Nós não tínhamos que pegar folhas contadas, Não né? tínhamos nem a máquina de escrever, porque a máquina de escrever era do judiciário, emprestada. É verdade. Telefone na sala nós não tínhamos, né? Então o Ministério Público avançou muito, tem muito mais que avançar, evidente. Acho que ainda a questão, por exemplo, dos prédios próprios foi uma questão com a qual eu lutei muito na época. Agora está recrudescendo essa questão, pelo que eu tenho acompanhado, que a associação está também participando dessa luta, né? Que o Ministério Público tem que ter, evidentemente, a sua casa própria. Verdade. Né? Mas eu vejo assim, com esse trabalho de memórias dos aposentados, que é muito importante para o resgate da importância do trabalho dos que já se aposentaram, dos que estão atrás, porque nada foi feito de repente assim, num passe de mágica, né? Por exemplo, o consumidor... Cada um veio com o seu tijolo. Cada um com o seu tijolo. E uma coisa coisa que eu admiro no senhor é a modéstia, doutor Filomeno. É verdade, é a modéstia, porque veja bem, o senhor fez o relatório, o senhor, na verdade, foi o fundador da Curadoria do Consumidor. Mas o senhor fala isso com uma simplicidade tão grande. E eu sei que o senhor agiu assim, sou testemunha, de que o senhor agiu assim durante toda a carreira. Que o senhor deu assim imensa contribuição para que o Ministério Público subisse do alicerce e tudo mais. E o senhor fala isso com tanta naturalidade, né? E por isso eu acho assim, muito importante a gente receber o senhor e os outros procuradores já aposentados, porque nós vamos ter realmente a história do Ministério Público para contar, não para os que estão hoje, que podem até saber, podem conviver conosco e verbalmente ficar sabendo, mas para os que virão, como por exemplo a sua filhinha, que já lê a Constituição e que no dia que ela for promotora, ela vai lembrar se Deus que quiser. O senhor foi um dos Tomara que seja. do Ministério Público, não Tomara, é uma esperança. Muito obrigada, senhor. Ora, eu é que agradeço e me coloco sempre, o CIRDEM, à disposição da associação. Muito obrigada. Para o que for necessário, sempre no sentido de colaborar com a história, e também com as questões que envolvem a nossa carreira, porque a associação é o nosso sindicato. Com certeza. É o nosso sindicato. E outra coisa, doutor, no departamento de aposentados, nós precisamos de todos os aposentados. Porque o senhor poderia frequentar mais, se o senhor tivesse disponibilidade de tempo, frequentar mais, vir semanalmente aqui, porque os aposentados chegam e eles gostam de encontrar pessoas da sua época, para relembrar, ou fazer algum trabalho, quando fazemos reuniões e tudo, numa distribuição de trabalho entre os aposentados, trabalho cultural, como esse livro que o senhor já escreveu e pretende
trazer para nós termos a honra de lançar, né? Então, contamos com o senhor. Ora, podem contar comigo, viu? Será um prazer.